presença do fisioterapeuta no time de resposta rápida. Em 2015, né, a American Heart Association, ela nos citou, né, quando ela atualizou o seu guideline, lembrando que ele sai a cada 5 anos, né, com as atualizações para a reanimação cardiopulmonar. Nesse sentido, quando ela começa a falar de time de resposta rápida, ela traz as justificativas necessárias, né? Ou seja, ela cita o fisioterapeuta, ou seja, o fisioterapeuta ele entra num documento internacional, ok? E diz o seguinte para a gente: o fisioterapeuta foi citado pela primeira vez de forma oficial na última diretriz da American Heart, e a sua inclusão se deveu com alguns fatores. Formação específica em ambiente crítico, lembrando que durante a nossa graduação a gente já começa, né, a estudar a terapia intensiva, né, a fisioterapia e terapia intensiva na formação, na nossa graduação. As chamadas com o TRR passaram a ter um nível de suporte mais avançado com a nossa presença e, é claro, o reconhecimento precoce do declínio ventilatório do paciente. Pessoal, nós, como fisioterapeutas, temos a propriedade de ter um reconhecimento desse declínio, desse desconforto ventilatório, de uma forma um pouco mais apurada, né? Tudo que envolve a questão de ventilação, da respiração, chama o físico, aquela história, né? O paciente entra em desconforto, chama o fisioterapeuta lá, chama o Mariel, chama o Ives, chama o Augusto, chama o pessoal para ver esse paciente aqui, né? Não para poder chegar lá e não ter a função correta, é chamar para poder avaliar o desconforto respiratório. Nós, fisioterapeutas, temos essa nossa propriedade de forma importante. E é bom que nós possamos estudar isso, valorizar esse contexto, né? E aí, é claro, para não se perder o hábito a respeito, né, da ventilação não invasiva, o que acontece? Essa publicação é uma publicação bem interessante, que ela traz para a gente o seguinte: desfechos relacionados ao tratamento com a ventilação não invasiva, tá, nos chamados de time de resposta rápida. Então, pessoal, ele trouxe um perfil de pacientes, tá, essa publicação, que nos mostrou, tá, quem era esse perfil desse paciente que era inserido no chamado de TRR. Tá? E aí, pelo seguinte, os pacientes que foram inclusos no estudo e eram pacientes que estavam relacionados com a participação da utilização da ventilação não invasiva ou não, eles viram o seguinte: nós tivemos aqui de doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Ali barra também asma, 14 pacientes que realizaram VNI e 7 que não realizaram VNI. E no edema pulmonar agudo, né, no edema agudo pulmonar, 15 pacientes não realizaram VNI e 21 pacientes realizaram VNI. Então, nesse chamado de TRR, o perfil desses pacientes era exacerbação de DPOC e edema agudo de pulmão. Pois bem, ele perguntou o seguinte: quem será entubado após o chamado TRR? E aí ele traz para a gente o seguinte: o percentual de pacientes que foram mais entubados, olha lá em cima, ó, são os pacientes que não fizeram ventilação não invasiva. E os pacientes que fizeram ventilação invasiva não foram o quê? Entubados, né? Então, aquela galera que fez ventilação não invasiva foi o quê? Pacientes que menos foram entubados, ok? Os que não fizeram ventilação não invasiva, onde nós tivemos o maior número, um percentual de pacientes entubados. Seguindo. A relação entre mortalidade e causa de intubação orotraqueal. Olha lá, pacientes com sepsis, pneumonia. Você fala assim: não, Maria, mas o paciente de sepsis fez VNI? Calma. Olha lá. Pacientes que não fizeram ventilação não invasiva, em sua grande maioria, foram pacientes que tiveram o quê? Uma mortalidade associada à intubação, ou seja, o paciente veio a ser intubado, depois ele veio a falecer. O paciente que fez VNI, ou seja, o menor número de pacientes foi intubado também, ou houve uma mortalidade, ok? E a relação de mortalidade após a internação na UTI, né? Após 28 dias. Então, nós tivemos aí, nesse sentido também,
no mesmo grupo, ou seja, pacientes que fizeram VNI, a mortalidade foi menor, e pacientes que não fizeram VNI, a mortalidade ela foi maior. Ou seja, pessoal, como é que a gente consegue entender e concluir esse estudo? Olha lá, durante o chamado, né, do TRR, é importante que o médico esteja acompanhado de fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva. Então, esse profissional tiver capacidade, formação, tiver experiência, ele certamente vai estar ali de forma importante atuando no chamado do TRR. Um TRR sem esse profissional pode ter resultados diferentes. Isso, né, todo estudo veio conversando com a gente, falando com a gente sobre isso, tá? Pacientes com presença de doença pulmonar obstrutiva crônica exacerbada e edema agudo de pulmão podem ser tratados com ventilação não invasiva, apresentando um ótimo desfecho, apresentando, por exemplo, e evitando a transferência para a unidade de terapia intensiva. Então, imagina, né, você está ali com aquele paciente no TRR, você pode prevenir, por exemplo, que ele vá ser internado lá no CTI